Bora lá, né, galera? O negócio é o seguinte: recomposição corporal ou emagrecimento. Hoje a gente vai entender como que a gente trabalha com um ou com o outro. Vamos compartilhar a tela aqui. Bora lá. Cadê? Ah, pim. Tá aparecendo aqui a tela? Oi. Sejam bem-vindos, tanto na live do canal X quanto na live do canal Y. Ó, quem tá aqui comigo, pessoal, essa temática, ela é uma temática que ela é de uma importância extrema, tá? Então eu convido todo mundo a fazer o seguinte: clica aqui onde está uma telinha aqui que aparece um convite, tá? Uma imagem. Ou podem mandar o link do grupo que vocês estão, certo? E mandar para a galera, colega de vocês, futuros colegas, ex-colegas, mandem para todo mundo, porque aqui não tem concorrência. A ideia é a gente agregar para todo mundo aprender junto de fato, tá? E aqui, agora sim tá bonitinho. E aqui, ó, se vocês clicarem nesse aviãozinho que tem aqui do lado, aqui, ó, e mandar para o maior número de pessoas é a melhor coisa que vocês podem fazer, tá? E quem está assistindo depois, não esquece de deixar a curtida aqui, o like e se inscrever no nosso canal, certo? Então, bora pro combate, galera. O negócio é o seguinte. Então, recomposição corporal ou emagrecimento. Quando trabalhar com um dos dois, e a gente tem que entender isso, principalmente porque muita gente ainda acredita que as duas coisas são iguais. Pessoal, são duas coisas não ouso dizer completamente diferentes, mas são duas coisas bem diferentes. Enquanto a gente está tratando de uma ideia específica relacionada à redução da massa corporal total através de uma restrição energética, o outro, a gente não necessariamente está falando. Olha lá, tem até amigo meu que estava de férias entrando na live, né? Como estão as férias, meus amigos? Para quem está de férias, né? Espero que esteja tudo bem por aí para quem tá de férias, para quem tá curtindo um solzinho na praia, né? Agora, negócio é o seguinte: quando a gente fala de recomposição corporal, aí o buraco é mais embaixo, né? Por quê? A recomposição corporal, ela não necessariamente está atribuída à ideia da perda de peso. Um paciente, uma pessoa, exatamente, o pessoal que está no Rio de Janeiro, não sei se tem alguém do Rio aqui no outro canal, mas o pessoal que é do Rio de Janeiro falou que agora também chegou uma tempestade pesada lá, hein? Não sei, mas é o que estamos observando. Mas quando que a gente decide entre cada estratégia? Bom, para quem está me conhecendo agora, que acredito que todo mundo que está aqui, algum contato prévio teve comigo, meu nome é Fabrício de Grandes, sou formado em nutrição, educação física, especialista em algumas áreas, mestre e doutor em nutrição aqui pela UFPEL, docente universitário e docente de pós-graduação em nutrição esportiva, dentro da PhysioWork Nutri, a nossa plataforma de cursos em nutrição, né, cursos e formações e até pós-graduação em nutrição, para quem está procurando, então, um nutricionista que vai conduzir na melhor forma a sua jornada. Aqui está o link de WhatsApp, só clicar e conversar comigo. Mas vamos lá. Bom, pessoal, a primeira coisa é entender que, para isso, a gente vai ter que trazer alguns critérios. Para entender quando aplicar a recomposição corporal ou o emagrecimento, a gente vai ter que levar em consideração diferentes critérios. Um deles é o estado atual do paciente, né? Eu vou trazer uma curiosidade aqui para vocês e eu quero que vocês me respondam. Pensando no senso comum, pensando no senso comum, se a gente comparar, e eu acho que eu vou pegar vários aqui, tá? Mas vamos lá. Pensando num atleta ou numa pessoa com obesidade sedentária, e respondam sem medo de errar, aqui e aqui. Quem tem mais chance de ter recomposição corporal? Ou seja, perder gordura e ganhar massa magra simultaneamente. Quem que vocês acham que tem mais chance? Uma pessoa com obesidade ou uma pessoa ou um atleta? Quem que vocês acham? Pode comentar aqui, sem medo de errar, hein? Ó, o pessoal da Nutri já tá acertando aqui. Perfeito. Galera, isso. Galera, assim, ó.
O que que acontece na recomposição corporal? Se a gente está buscando perda de gordura, beleza. A parte primária vai se guiar em torno da restrição energética, certo? Agora, quando a gente fala de hipertrofia durante um grau de restrição energética, que é uma coisa muito difícil de acontecer, a própria restrição já naturalmente induz a uma perda natural ali de massa magra. Uma das coisas que a gente entende é, quanto mais treinada a pessoa, menor vai ser a chance dela ter hipertrofia. Assim como o contrário é verdadeiro. Quanto menos treinada e principalmente quanto mais gordura ela tiver, por que que vocês acham que quanto maior o nível de obesidade, mais restrição a gente impõe? Justamente porque uma pessoa que tem muita gordura, ela tende a perder muito menos massa magra do que uma pessoa que tem menos gordura ao responder ao déficit energético. É uma questão lógica. Só que a gente tem um grande problema aqui. Quando a gente impõe déficit energético, uma das coisas que a gente pode induzir é atenuar, né, diminuir um dos processos que induz a hipertrofia. Qual é? Síntese proteica. Se a gente induz isso, a chance de ter hipertrofia diminui. Agora, tem que ter muita expertise clínica para decidir, por exemplo, se uma pessoa com obesidade, a gente pode partir para uma recomposição corporal ou eu necessito imediatamente que essa pessoa perca peso. Porque dependendo do grau que está essa obesidade, esse excesso de peso está trazendo tanta complicação clínica que é imprescindível que aquela pessoa busque de alguma forma perder peso. Concordam comigo? Então, o primeiro ponto é entender que quando a gente fala de um sujeito que está acometido pela doença obesidade, ou seja, quem participou da última aula vai saber do que eu estou falando, né? Ou seja, ele se enquadra naquilo que a gente chama de obesidade clínica. A pessoa tem um excesso de peso que culminou com ele ter doenças associadas a isso, já a discussão já nem precisa existir. Essa pessoa precisa perder peso. Agora, não necessariamente, ao perder peso, automaticamente ela vai perder massa magra. As coisas não são tão simples assim. Não são tão simples assim. Então a gente tem diferentes condutas que podem ser tomadas por aí. Vamos lá. Primeira coisa é diferenciar o que é o emagrecimento. Vamos lá. Emagrecimento, perda de massa corporal total, certo? Com a intencionalidade de que ela não seja proveniente de massa magra. Agora, durante o processo de perda de peso, existe uma expectativa de que cerca de 25%, para quem está usando as canetinhas, talvez esse percentual se acentue um pouco, né? Mas durante a perda de peso, um limite de até 25% pode ser proveniente de massa magra. O que que isso significa? Uma pessoa que perdeu 10 quilos, não seria uma coisa absurda ela perder, por exemplo, 2,5 quilos de massa magra, certo? Então, 25% ali. Agora, acima disso, a gente já começa a se preocupar, ok? Isso é perda de peso, isso é o emagrecimento, que vem concomitante a uma ideia de restrição energética. Para existir a perda de peso, é uma questão termodinâmica, né? A gente está falando de primeira e segunda leis da física. Se alguém tiver alguma coisa contra, vai ter que propor uma nova lei, novas leis físicas que regem o universo conhecido, que envolve a ideia de, para reduzir a massa corporal total, um sujeito precisa restringir energia, o que basicamente representa a pessoa comer menos do que gasta. Ah, mas então tu tá falando que é só caloria que... Não, pessoal, pô, eu sempre tenho que reforçar isso. O que eu tô falando é óbvio que micronutrientes importam, macronutrientes importam, quanto aquela pessoa come de cálcio, de tudo. Agora, a base da pirâmide, o pressuposto primário é ela precisa restringir energia. Perfeito? Na recomposição corporal, a coisa não necessariamente anda tão simples assim, certo? A recomposição corporal ela pode ser atingida de diferentes formas. Por quê? Porque a ideia de recomposição corporal é uma ideia que envolve o sujeito perder gordura,
ao mesmo tempo que ele ganha massa magra, certo? Então, pode haver certo grau de restrição. Dentro da literatura, a gente fala de algo de 5, 10%, diferente do emagrecimento, que se usa uma restrição que muitas vezes vai até 30%, em alguns casos. A gente tem trabalhos, por exemplo, com restrições de 50%, ou seja, o sujeito gasta 3.000 calorias e consome 1.500, né? Na recomposição, o trabalho já é um pouco diferenciado, um pouco mais ameno. Ou seja, aquela restrição, ela até pode existir, mas ela não vai passar de 5, 10%. Muitas vezes, na recomposição corporal, um nutricionista vai trabalhar com vocês com uma manutenção calórica, por exemplo, certo? Porém, pessoal, o pulo do gato é o seguinte: o pulo do gato é o seguinte: enquanto a gente tem a premissa básica para emagrecimento, para perda de peso, partindo do princípio de restrição calórica, a recomposição corporal ela tem 4 pilares que a gente precisa minimamente obedecer se quer atingir a recomposição corporal. O pilar número 1 é a quantidade energética que o sujeito vai consumir, que pode ser uma manutenção calórica, pode ser um trabalho com uma leve restrição, certo? Mas tem outros pilares, não só esse. A gente tem ainda o pilar de uma dieta hiperproteica. Ainda é bem discutido dentro da literatura, mas a gente entende algo que vai ficar em torno de 1,8 até 2,4 gramas por quilo de peso de proteína. Ou seja, um cara que tem 100 quilos consumia ali de 180 a 240 gramas de proteína por quilo de peso, certo? E ainda a gente tem o pilar de fase do treinamento. Fase do treinamento. O que isso significa? Esse é um sujeito que vai iniciar o treinamento. Esse é um sujeito que vai já está treinando há muito tempo. Esse é um sujeito que está no nível intermediário. Por que isso, né, pessoal? Porque quanto menos avançado é o sujeito, mais propenso, mais propenso ele será a ter a recomposição corporal. Então, quanto mais iniciante, mais o profissional pode aproveitar para ofertar a ideia de recomposição corporal. Beleza? Quanto mais iniciante, mais a gente pode aproveitar para esse processo de recomposição corporal. Isso é um fato. E o quarto pilar que envolve a modalidade do treinamento. Vamos lá. Se na recomposição corporal, pessoal, a gente pensa que enquanto o sujeito perde gordura, ele tem que ter hipertrofia, qual é uma coisa fundamental para ter hipertrofia? Pensem aqui comigo. Respondam aqui. O que é fundamental para a tua musculatura se adaptar ao ponto dela aumentar? O que vocês acham que é fundamental? Comentem aqui. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou fechando a porta aqui para não chegar som para vocês. Mas comentem aqui. O que vocês acham que é fundamental para a pessoa ter hipertrofia? Fundamental. Vamos lá. Musculação. Não necessariamente. Tá, bom ponto. Mas vamos pensar numa outra ótica. Outra ótica. Na verdade, não exatamente. A Jéssica trouxe um ponto importante. Exercícios com carga. Tá? Então vamos lá. Na educação física, pessoal, existe durante a cadeira de treinamento desportivo, a gente aprende os princípios do treinamento, né? Um desses princípios, ele é o princípio da sobrecarga progressiva. E ele é um princípio que ele tem um lado histórico muito legal, né? Que é o lado do Milon de Crotone. Tá, muitos de vocês talvez não tenham ouvido falar esse nome. Milon de Crotone é a lenda de um grego, de um atleta grego, né? Que ele descobriu o seguinte: ele pegou um bezerrinho, botou nas costas
E ele caminhava com aquele bezerro para cima e para baixo. Conforme aquele bezerro ia ficando mais velho e, consequentemente, mais pesado, né? O Milon se observava que ele também ficava mais forte e maior. Ou seja, ele descobriu ali um princípio muito interessante, que é o princípio da sobrecarga progressiva. Ou seja, a hipertrofia, pessoal, a hipertrofia, ela nada mais é do que uma adaptação da tua musculatura a um estímulo externo. É o teu músculo vendo assim, meu, peraí, eu preciso ficar mais forte para suportar isso aqui. Então, nada mais é do que a ideia de treinamento de força. Treinamento de força. Então, até, desculpa, tá? Espero não ter parecido ser grosseiro, né, com a colega que falou musculação, não foi essa a intenção, mas é corrigindo no sentido de, sim, musculação é uma das modalidades que envolvem produção de força. Agora, pessoal, uma senhorinha de 80 anos fazendo pilates, se aquele pilates é uma sobrecarga para ela, é uma sobrecarga. Um sujeito que não tem dinheiro para ir na academia e consegue treinar em casa com pesos livres, peso do corpo, está produzindo sobrecarga. Então, óbvio que existem recomendações de otimização para recomposição corporal, óbvio, né? Ainda assim, a sobrecarga parece ser um princípio fundamental, porque ela rege a ideia de hipertrofia. Então, o paciente que busca a recomposição corporal, existem 4 pilares que vão ser inegociáveis: ajuste calórico, treinamento de força, muitas vezes concomitante com aeróbio, né, para acelerar esse processo de perda de gordura, dieta hiperproteica e estado atual ou nível, fase de treinamento que ele se encontra. Entendendo que quanto mais experiente, menor a probabilidade de recomposição. Quanto menos experiente, maior a probabilidade de recomposição. Ficou claro isso, pessoal? Ficou claro isso para vocês? Por favor, comentem aqui se isso ficou claro. E, pessoal, por que esse foco tão grande hoje na recomposição corporal? Deixa eu me aparecer aqui um pouquinho. Falando nisso, eu fui o primeiro nutricionista do Brasil a certificar outros nutricionistas a trabalharem com recomposição corporal. Quando as pessoas falavam que não existia, tá? Então eu vou dizer, desculpa a falsa modéstia, mas eu vou dizer que eu tenho autoridade para falar da coisa. Então, assim, pessoal, por que essa importância é tão grande com a composição corporal? Porque quando a gente fala de peso, quando a gente fala de peso, é óbvio que o peso não necessariamente vai estar relacionado exclusivo com a ideia de gordura. A gente pode estar falando de músculo, água, glicogênio, conteúdo intestinal, tudo que vai reduzindo e altera o peso daquele paciente. Mas quando a gente olha para a composição corporal, tanto que hoje uma das formas de classificação da obesidade envolve a gente também analisar circunferência da cintura, quantidade de gordura visceral, a gente consegue predizer muito melhor o risco cardiometabólico. É aquele clássico comparativo que, assim, eu gosto de usar eventualmente, mas eu peço para que a gente tome um cuidado, que é aquela figurinha que tem o sujeito lá com IMC de 30 e outro sujeito com IMC de 30. Um gordinho e um extremamente musculoso. Tá, legal, mas cuidado. Legal, mas cuidado, porque assim, ó, na população brasileira, onde metade não faz nada e a outra metade não faz, tipo treinamento de alta intensidade, basicamente dá uma caminhada, um percentual mínimo vai na musculação e é atuante na musculação, é muito difícil que a gente tenha realmente pessoas que estão classificadas como pessoas com obesidade, mas é por excesso de músculo, né, pessoal? Então, cuidado. Mas, de fato, só IMC, só peso, não prediz risco. Não prediz risco. A gente precisa de mais informação. E a composição corporal ajuda muito nisso. Classificando assim,
a ideia de perda de peso como redução da massa corporal total, onde pode incluir a perda de gordura, músculo, água, muitas vezes, com um limite, como eu falei, de até 25%, se possível. Ah, mas, professor, eu vi que quem tá usando a canetinha. Justamente não é por causa da canetinha, tá, pessoal? Não é necessariamente por causa da canetinha, não confundam. Tem muito mais relação com estou usando a canetinha, logo vou derreter na restrição, vou ficar 3 dias sem comer, vou comer 200 calorias por dia. É óbvio que a pessoa vai, né, se prejudicar, é óbvio, né, galera? Então, a ideia, né, é sempre reduzir a adiposidade preservando massa magra, mas perda de peso, ela pode ocorrer de várias formas. Inclusive, eu gosto muito daqueles. Tem um rapaz que ele foi meu estagiário, tá? E eu achei muito legal quando ele postou esse vídeo, que é um vídeo, o Olavo, tá? Ele postou um vídeo onde ele mostrava assim, ó. Ah, quer ver eu ganhar 2 quilos em tanto tempo? Aí ele foi lá e tomou um monte de água. Fato, né? O peso é manipulado de várias formas. Agora, eu quero ver aqui no Rio Grande do Sul, tá, pessoal? Não se assustem com as gírias. O cuiu do velho, como se diz, tá? Que vai vir para cá e vai ver isso aqui, ó. Reduzir gordura, mantendo massa magra ou até ganhando. Ou até ganhando. Com muitas vezes dentro da perda de peso, então, em muitos pacientes com obesidade, isso pode acontecer. A pessoa perde peso, mas concomitante à perda, ela acaba ganhando massa magra ou mantendo massa magra. Isso é o suprassumo. Isso é o suprassumo do que a gente quer, né, pessoal? Agora, uma das grandes dúvidas que o Nutri, que o futuro Nutri tem é, e aí, que o Nutri é o whey protein, tá, pessoal? Que o Nutri, que o futuro Nutri tem é assim, e quando eu vou priorizar a perda de peso? Pessoal, quando existe ali. Por isso, ó, tá tudo complementando. Quem perdeu a última aula vai ter que ir no canal do YouTube e buscar a última aula ou acessar os nossos grupos de estudo. Não esqueça, quem tá aqui, ó, manda o link, tá, pessoal? Vai aí, Matheus, não vi que tava aí, meu. Como é que tá, Matheus? Cerveja proteica é mais a tua cara. Bah, não. Não, eu sou contra essas coisas, assim, ó. Se a marca se destinou a produzir um troço com álcool, o que ela tá querendo fazer coisa com proteína? Não desfoca. Não inventa moda. É óbvio que a coisa com proteína vai ficar ruim. É que nem daqui a pouco a Integral Médica querer começar a produzir cerveja. Não vai dar certo. Então, pessoal, né? Quem tá assistindo essa aula, pega o link ali da descrição do grupo, vai ali no grupo, tem ali copiar link de convite, tá? E manda pra galera, porque assim, não dá pra perder isso aqui, tá? Não dá pra perder isso aqui. E pra quem tá aqui na live, quer saber mais sobre os meus atendimentos, sobre as minhas mentorias para nutricionistas, futuros nutricionistas, mentoria profissional, tá? Não é assim, copie minha sequência matadora de stories e faça 50 mil em 10 dias, tá? Não é esse tipo de mentoria, tá? É mentoria para quem quer se tornar profissional de verdade, tá, pessoal? Mentoria individualizada, tudo no padrão mais ético possível da coisa, sem, inclusive, né, fofoca aí. Quero saber quem tá meio indignado com essas coisas também. Eu vejo tanta abobrinha nisso, assim, copie a sequência de stories X e ganhe tantos por mês, faça a minha mentoria. Meu Deus do céu. Dá para ganhar bem como nutricionista, a gente sabe disso, mas pelo amor de Deus, não é pílula mágica, pessoal. Pô, a gente fala tanto que emagrecer não é pílula mágica, mas aí a gente cai nas mentorias que prometem mundos e fundos com pílula mágica, pô. Por favor, né, galera? Mas vocês têm visto isso também? No meu Instagram é só isso que passa. Sim, eu vi que lançaram. Eu vi que lançaram a cerveja proteica. Eu vi também. Teve uma coisa que me chamou muita atenção. Eu fiz um vídeo até. Isso, é, água proteica. Tem um vídeo no canal ali sobre água proteica. Cara, é Clube da Performance, Jéssica. O nome do canal. Clube da Performance. Procura assim no YouTube. Fabrício Degrande, Clube da Performance. Ou vai no grupo de estudos ali do Whats, né? E acessa que tá ali. Tá? Os links do YouTube. Se tu clicar ali, já vai cair direto no canal. Já te inscreve, deixa o like, tá? E não esquece, já aproveita, se tu for ali, ó, clica ali e manda isso para os colegas de vocês, para os grupos de estudos de vocês, gente, porque isso aqui é coisa que
eu sou o cara mais grato possível à faculdade, tá? Mas aqui a gente vai trazer coisa da prática, teoria e prática, tá? Então aproveitem, mandem pra galera, é gratuito, tá? Então, pessoal, quando existe comorbidades, por isso que eu falei na última aula, né? Vão lá e vejam. Obesidade clínica, obesidade pré-clínica. Então, quando tá numa obesidade clínica, o cara tem que perder peso, pô. Quanto? Cara, 5% já produz uma perda interessante, 10% uma perda mais interessante ainda, 20% benefícios claros com relação a distúrbios metabólicos. Então, assim, a gente precisa pensar na ideia de perda de peso. Nesse caso, né? A gente precisa pensar na ideia de perda de peso, ok? Enquanto isso, por mais que eu tenha falado que atletas, né, são mais difíceis de ter recomposição corporal, eles também podem ter e devem ter. Nesse caso, a gente sabe que, segundo a literatura, por mais que massa magra e gordura não seja necessariamente uma valência única da performance, um atleta com as mesmas. Ó, então vamos lá, vamos botar uma coisa certinha aqui. Um atleta, um atleta com as mesmas condições comparado com outro atleta, com o mesmo, meu Deus, com o mesmo atleta, nas mesmas condições, mas esse atleta tem mais massa magra e menos gordura que esse atleta, o atleta com mais massa magra e menos gordura tende a performar melhor. Mas, de novo, ó, calma, é uma das valências. Eu tô falando, imagina um atleta com a mesma potência, velocidade, etc. Hipoteticamente, né, galera? O atleta que tiver mais massa magra e menos gordura, muito, né? Muito não. É claro que ele vai performar melhor. Então, em atletas, a gente pensa muito na ideia de recomposição corporal. Em pessoas que têm um IMC alto, né? IMC normal, mas um percentual de gordura mais alto, isso acontece muito em mulheres. A ideia de recomposição corporal em mulheres que tenham isso, né? Esse IMC normal, não necessariamente eutrófico, mas muitas vezes um leve sobrepeso, né? Mas que tem um percentual de gordura mais alto, a recomposição corporal é uma ideia muito valiosa. É uma ideia muito valiosa. Enquanto isso, né, quando a gente está falando de um objetivo estético ou de performance, a gente também, desculpa, estético associado à performance, a ideia de recomposição corporal também é muito válida. Agora, não é a moda bicho, não é a moda bicho, né, galera? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai partir de um pressuposto de uma avaliação, de uma análise das condições clínicas daquele sujeito. Então vamos lá. A gente vai analisar a circunferência, a gente vai analisar, claro, ali eu deixei bioimpedância porque, por exemplo, sujeito com obesidade a gente pode utilizar, mas óbvio que a dipometria também, ou mesmo preferencialmente um DEXA, né, que tem uma validade maior. Dipometria, a ideia não é criticar um ou outro agora, tá, pessoal? Então vamos focar no que interessa, né? A história clínica. Então, por exemplo, olha só. Uma coisa, prestem bem atenção no que eu vou falar. Uma coisa é uma mulher com IMC mais alto, com IMC normal e um percentual de gordura mais alto, que ela chegou ali porque se descuidou. Outra coisa é a gente ficar incentivando só estética, né? Numa pessoa que passou por diferentes transtornos alimentares ao longo da vida. Então vamos lá. Responsabilidade também, né, galerinha? Responsabilidade, né? E, claro, a ideia de como está o treinamento daquele sujeito. A pessoa querer recomposição corporal sem fazer nada, olha, eu sinto muito. Eu nunca vou me esquecer, pessoal. Eu adoro citar esse exemplo. Eu nunca vou me esquecer quando um paciente meu, né?
ele veio com uma lista gigantesca de suplemento de um, não me lembro, eu acho que era um médico ortomolecular que tinha passado para ele alguma coisa assim. E aí ele me disse, né, que não ia conseguir treinar com o cara que eu indiquei para ele, com relação ao treino de força, porque ele não tinha dinheiro, né? Aí eu pedi essa lista, essa lista para ele. Boa pergunta, já vou responder, tá, Ju? Essa lista para ele de suplementos, o valor que ele pagou, né? E aí eu fui ali citando ali, ó, isso aqui não tem evidência alguma, isso aqui também não, isso aqui não, isso aqui também não. Aí mostrei, tá, e aí, quanto economizasse? Meu Deus, sério que tudo isso não vale a pena? Não. Quanto tu vai deixar de gastar por mês? Cara, vai dar mais de R$ 1.500, que isso? Olha só, agora então nós temos dinheiro para o personal, né? Que é muito mais eficaz do que essas baboseiras aqui que te incentivaram a utilizar, certo? Então, treinamento é crucial. Treinamento é crucial nesse ponto, certo? Dito isso, aí fui eu que criei, confesso, tá, pessoal? Então a gente vai passar por uma ideia primária de avaliação de composição corporal, né? Então vamos lá. Como eu citei, a pessoa com IMC normal, mas com um percentual de gordura muito acima da média, a ideia de perda de peso talvez não seja a ideia mais interessante, mas uma ideia de recomposição corporal total. Dentro disso que a gente vai definir o objetivo e dentro do objetivo que a gente vai escolher a estratégia. Por quê? Por que escolher a estratégia? Porque quem busca recomposição corporal não necessariamente vai fazer só a musculação. Por exemplo, a pessoa que faz CrossFit, ela também pode buscar recomposição corporal. Assim como a pessoa que faz musculação, assim como a pessoa que faz pilates. O que que isso significa, pessoal? Por exemplo, a quantidade de carboidrato que a gente vai utilizar. É diferente eu utilizar 5 gramas por quilo de peso de carboidrato num sujeito que faz CrossFit e num sujeito que faz musculação. Totalmente diferente. O sujeito que faz CrossFit, estou usando o exemplo, né, mas posso usar outros, terá uma necessidade muito maior de carboidrato do que o sujeito que faz musculação. Entenderam? Certo? Muito maior, né? Então, galera, dentro disso, a gente tem uma recomendação, ó. Então, falei para vocês de uma recomendação que vai de manutenção. Ah, quando que eu trabalho com manutenção calórica? Ora, num sujeito que não esteja com um percentual de gordura tão alto, daqui a pouco um atleta, né? E num percentual de restrição que vai ali para vocês, como eu falei para vocês, até 10%. Enquanto isso, a quantidade de proteína já citei também, 1,8 até 2,4. A quantidade de carboidrato, uma variação que vai de 3 a 8 gramas por quilo de peso. Meu Deus, que variação é essa? Justamente. Por exemplo, olha aqui o que a Ju me falou. Como diminuir a circunferência da cintura de um corredor que corre 5 quilômetros 3 vezes por semana? Um exemplo, tá, é um volume ok, né, moderado, assim, para um praticante, né? Mas seguindo o exemplo, uma ideia de recomposição corporal, inclusive, né, Ju, com uma gramagem menor de carboidrato por quilo de peso, porque esse sujeito tem um volume, uma intensidade menor do que, por exemplo, um sujeito que faz musculação e pratica corrida 5 vezes por semana num volume que é no mínimo, um exemplo, né? 50, 60 minutos de treino. Ele já vai ter uma necessidade de carboidrato maior. E claro, com base nisso, monitora. Como assim monitora? Ora, pessoal, a nutrição, cálculos nutricionais não são perfeitos, né? Então é óbvio que a gente precisa monitorar para ver se daqui a pouco a gente não está fazendo aquela pessoa engordar daqui a pouco. Ó, botei uma gramagem muito alta de carboidrato, de caloria, com uma quantidade muito alta, ou definhei a pessoa porque eu calculei mal, então tem que monitorar. Calculei mal não é bem assim, né? Calculou errado, porque são estimativas. Tudo na nutrição é estimativa, certo? Então,
Olha a ideia de dois exemplos aqui que a gente tem, né? Então, enquanto a gente tem um paciente, né? Uma mulher de 32 anos com IMC dentro da eutrofia, mas um percentual de gordura de 38%, é óbvio que a ideia de recomposição faz sentido. Trabalhando com uma ideia de manutenção calórica, uma dieta hiperproteica, uma quantidade, uma gramagem, não trouxe aqui mais detalhes, né? Uma gramagem de carboidrato que justifique as atividades que ela faz, os exercícios que ela faz. Enquanto isso, enquanto isso, a gente pode ter um sujeito que, além de ter um IMC dentro da obesidade, a gente está falando de um sujeito que tem comorbidades associadas, ou seja, se enquadra naquilo que a gente chama de obesidade clínica, né? Ou seja, ele vai precisar sim de uma perda de peso, né? Então, é... que interessante essa pergunta. Professor, uma curiosidade, no meu trabalho tem um picolé proteico, 5 gramas de proteína isolada e 19 de carbo. Funciona? Assim, funcionar é uma pergunta difícil de responder, né? Não dá para, depende, funciona para quê? Mas, pô, não me parece uma coisa ruim, tá? Agora, hoje em dia, tá, pessoal, não caiam na falácia, sempre analisem a composição, porque hoje em dia tudo é proteína, né? Proteína, não sei o que é proteína. O Matheus acabou de falar, Spaten Pro, nada contra. Mas, pô, tipo, se viu um nicho de mercado, que é o nicho fitness, que a gente gosta muito, né, porque a indústria farmacêutica, porque não a indústria, mas pessoal, e a indústria fitness, que fatura tão alto, tal qual. E aí, será que eles só querem o nosso bem? Será que é só o nosso bem? Só deixei aqui né? Será que eles só querem nossa saúde? Eles não querem vender, eles querem nos ajudar, eles querem nos dar proteína, eles querem, né? Será que é só isso mesmo, né? Então, muito cuidado, porque hoje em dia tudo é proteína. Tudo é proteína, 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 proteína. E muitas vezes é uma. Tanto é que a pasta de amendoim proteica. E tu vai ver, não, peraí, que não é proteico nem aqui nem na China, certo? Então, a ideia desculpa, de conduta clínica para entender quando vai trabalhar com recomposição e perda de peso, ela também vai induzir muitas vezes a gente ao erro, né? Por isso que existe uma ideia de pensar numa conduta que envolva, né, uma tomada de decisão ali com um algoritmo mínimo que nem esse que eu criei aqui para vocês. Até pode dar um print aqui, tá? Mas a gente acaba sendo induzido ao erro, por exemplo. Se a gente pensar só no peso da pessoa, muitas vezes eu posso tomar decisões erradas. Se eu ignorar a massa muscular daquela pessoa e ela perder. Que é o que a galera. Todo mundo aqui, vou perguntar, sem meu, porque eu falo. Ah, não caiu o número de atendimentos? Caiu, gente. Óbvio que caiu. Por que que vocês acham que tem. E pergunto para vocês, não caiu o número de atendimentos por aí também? Podem, a gente está entre amigos e colegas, é aqui que é o lugar que a gente vai falar, que vai falar sem medo a coisa. E aí, caiu o número de atendimentos? Sim, bastante. Aqui também. Faz parte. Quer dizer, faz parte não. Tem nome e sobrenome. Isso tem nome e sobrenome, tá? Aqui, ó. Tá aqui o nome. Entenderam? Entenderam? O nome disso. Por quê? Porque, e eu vou falar com todas as letras, sem medo nenhum. Podem me crucificar. Porque as pessoas são ignorantes e imediatistas. Em suma, as pessoas são ignorantes e imediatistas. Sabe o que que elas fazem? Ai, tem a canetinha e o chat. Cara, pra que nutricionista? Pra que médico? Aí depois aparece assim, ó. Chupado, reganha todo o peso, né? Perde toda a massa muscular. E sabe o que mais que faz? Vai lá e bota a culpa no produto, que é um produto genial. Eu achei que tu ia falar mal, tu acabou de. Não, 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 não. Esse produto aqui é a salvação da coisa. Imagina, gente, a gente está falando de que um medicamento que no máximo vai te deixar sem cagar.
Ah, que droga. Tá, enfim. Que no máximo vai te dar constipação. Perdoe o colega, então vocês sabem como é que eu sou. Que no... Como é que eu vou lançar depois no YouTube lá? Mas vamos lá. Que no máximo vai te dar constipação e que alguns deles se assemelham ao que é uma bariátrica, pessoal. Vocês entendem o potencial disso? Agora, enquanto a gente tem um bando de ignorante utilizando o troço sem acompanhamento profissional, cara, é cada vez mais. E tá tudo bem. Olha, como eu falei, caiu por quê? Porque a galera é imediatista, a galera acha que tá, né? É isso. Mas uma hora a conta vem. E a conta tá aqui. Principalmente estética. Porque o que que é perda de peso? Mostrei pra você. Cara, perder peso, eu faço qualquer um perder peso. Me desafio ter uma pessoa no mundo que eu não consiga fazer perder peso. Agora, perder peso de maneira inteligente, aí eu quero ver se tu é o cara mesmo. Exato. Uma das pessoas da minha cidade até perdeu os membros inferiores. Se não... Que isso, cara? As pessoas tão pirada, velho. As pessoas tão pirada, cara. Que isso? As pessoas tão pirada, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pessoa tão pirada. Então, assim, gente, tem sobrenome. Tem nome e sobrenome. Mas uma hora a conta vai vir. E aí, daqui a pouco, quem fez o seu trabalho ético vai voltar a prosperar. Deixe as pessoas se darem mal por si próprio para aprender da forma que mais se aprende, que é com a dor, né? Com a dor a gente aprende. O médico da minha mãe passou por ela por conta da endometriose, é uma boa mesmo. Então, existem evidências já no tratamento da SOP também. Uhum, uhum. Que mais, colega? Também. Ai, me esqueci. A apneia obstrutiva do sono, né? Claro, até porque tem perda de peso junto, bruxismo, se eu não me engano, também, tá? Então tem, tá? Tem evidências bastantes. E monitorar, né, pessoal? Então, peso, circunferência, foto. Ai, mas o conselho. Não, gente, eu tô falando a conduta de vocês para com o paciente, certo? De vocês para com o paciente. Não é necessariamente sair expondo, não é isso que eu tô falando. É evoluir pelas fotos. Performance e composição corporal, certo? É dessa forma que a gente vai monitorar. Porque, como eu falei, nada impede da gente errar nos cálculos. Óbvio, óbvio, nada impede. Ahn, Sendo relacionado diretamente com a perda de peso, certo? Ah, Fernando, desculpa, me perdi. Porque eu falei alguma coisa e te remeteu a essa pergunta. Só me explica a pergunta porque eu me perdi. Só para eu te responder melhor. Mas ela tem trombose e pré-diabetes, não quis me meter, mas ela tá tomando. Não tem problema, tá? Não tem problema mesmo. Pelo contrário, né? Na verdade, não só não tem problema, como é uma solução. Mas claro, já atende a mamãe, né? Porque se ela fizer de qualquer jeito vai dar problema. Se ela fizer de qualquer jeito, vai dar problema. Certo? Só Fernando reformula. Tá. Sendo relacionado diretamente com a perda de. Sim. Sim. Sim, Fernando. Sim. Exatamente. Então, inclusive, isso é uma coisa que a galera confunde muito, né? Ah, não, então o medicamento vai tratar. Não, não. O que acontece é um benefício indireto, porque a perda. Gente, uma pessoa que tem obesidade perder peso. Meu, nós estamos falando de dezenas, eu ouso dizer centenas, se a gente considerar diferentes tipos de câncer que são associados à obesidade. Então, óbvio que perder peso é um tratamento primário. A galera muitas vezes tenta mitigar isso, tenta ir para, ah, não, então se eu tenho tal coisa, eu tenho que tomar tal coisa. Tá, tudo bem, tu tem, tá? Tu tem. Se existe a necessidade médica da coisa, tu tem. Agora, não ignora o fato de que na real tu tem que perder peso, pô. Tu tem que perder peso, certo? Então, meu povo, o negócio é o seguinte: espacinho para as perguntas. Total, acaba ignorando mesmo, Fernando. Nem todo paciente precisa emagrecer, nem todo paciente precisa ganhar músculo, tá? Fato. Apesar de que tinha uma frase do Arnold Schwarzenegger que eu gostava bastante. Como é que é? Eu não conheço ninguém
que não ficaria mais bonito com uns quilos de músculos a mais. Eu gosto bastante dessa. É verdade, né? É verdade. A não ser a galera que já é muito muscular. É verdade, né? Pensando assim no contexto. Mas a decisão sempre vai depender é, muito, 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 muito do contexto clínico. Certo, meu povo? Perfeito? Dúvidas? Vamos para as dúvidas. Bora. Dúvidas, galera. Lembrando, não se esqueçam, quem tá aqui, faz isso agora depois da aula, tá? Te inscreve no canal, primeira coisa, te inscreve no canal. Vai lá no grupo, de estudos que tá no Whats, clica no link ali para copiar o convite do link e manda nos grupos de vocês, galera. Vamos lotar aqui, porque, cara, aqui ninguém é concorrente, aqui vai ser um espaço aberto para a gente trocar ideia, para ter um cara como eu que vai ajudar vocês em dúvidas que vocês tiverem, em necessidades que vocês tiverem, muitas vezes sendo extremamente aberto com as situações, por exemplo, não viram que caiu o número de atendimentos? A gente vai falar abertamente sobre isso aqui, galera. Sem demagogia, sem hipocrisia. Então, vale a pena. Clica lá, copiar link do convite, se eu não me engano. É isso aí. E manda nos grupos de vocês, da galera da faculdade, certo? Mandem. Não sabia dessas evidências para o tratamento da SOP. Vou pesquisar mais sobre isso. Tem algum artigo que indique? Eu não tenho nenhum artigo específico em mente, assim, que eu me recorde. Mas, assim, eu já me deparei com pelo menos uns 4, 5 trabalhos sobre a temática, tá? Posso até daqui a pouco montar uma aula para você sobre isso, sobre como pesquisar artigos também. Então, olha aí, ó. Mas só se vocês fizerem isso. Copia lá o link, manda para a galera para a gente lotar os grupos. Manda lá, tá? Outra coisa, pessoal. É... Boa, Jéssica. Boa, que top. Para quem quiser, lá no link da bio, a gente tem também a Physiowork Nutri, né, que é a minha plataforma, a maior plataforma que tem de cursos, formações e pós-graduação em nutrição esportiva. Só clicar e acessar, tá? E para quem tem dúvidas sobre atendimento, consultoria, sistemas de atendimento também, só entrar em contato direto comigo também se tiver alguma dúvida, tá, galera? Bora então. Ou semana que vem tem de novo, hein? 19 horas. Tá, pessoal? Beijos. Boa noite, galera. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu, boa noite, galera. Valeu, Fernando. Boa noite.